Em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. A ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula. O Fórum de São Paulo foi uma criação nossa, do PT. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô, Boris, você sabe que isso é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque... Em seminários e encontros discretos, os membros deliberam sobre as ações do movimento revolucionário em todo o continente. E nessa reunião, foi decidido que os movimentos políticos deveriam arrecadar fundos através de sequestros de empresários. Segundo as investigações, o dinheiro dos sequestros de Washington Oliveto, Luiz Salles, Geraldo Alonso e Abílio Diniz iria para as organizações como as Farc e o MIR chileno, dos quais os membros já participaram de reuniões do Foro de São Paulo. Recibí a invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. En aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros. Y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando. Y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cuánta gente que murió, cuánta gente que está presa hoy en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. E assim, com essa carga pesada, começamos o Diário Cidadão de hoje. Eu estou aqui com o meu amigo Sérgio França e também um grande amigo, grande mesmo, né, o Carlos Revolta, que está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, Carlos. Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar retornando aqui, né? Vocês, toda vez que puder me convidar, eu venho de bom grado, viu? Você já é da casa, Carlos. Sérgio, boa noite. Boa noite, Boa Paulo. noite, não, boa tarde, né? Boa tarde, boa noite a Quase todos, boa noite, a todos que nos acompanham. Vamos lá, vamos para mais um Diário Cidadão. Pois é, gente, a gente começou esse Diário Cidadão de hoje com esses vídeos para levar a vocês um pouco de esperança, apesar do tema pesado, né, da temática pesada que está aí nesses vídeos. Eu quero levar esperança, porque para nós ainda há saída, Carlos Revolta. Esses vídeos, esses 3 vídeos mostram, né, o que se construiu ao longo das últimas décadas, desde o ano de 1990, na fundação do Foro de São Paulo,
até o presente momento, onde nós estamos vendo aí uma avalanche de vitórias nas eleições de partidos de esquerda na América Latina. E o final a gente está enxergando. Venezuela está onde está. A Argentina, 60% de inflação. O Chile já fala em legalizar o aborto, de abolir de colocar ideologia de gênero nas escolas. Agora, na Colômbia, mal assumiu, que não assumiu ainda, só vai assumir em agosto, e já está falando em liberar bandidos, colocar bandidos em liberdade. O nosso caminho na América do Sul é tenebroso. Entretanto, o Brasil ainda tem salvação. Lembrando que estas pessoas chegaram no Chile e também agora na Colômbia com aí em média de 40% a 50% de abstenção nos votos. Exatamente, né? O plano da esquerda, né, de poder, eles estão se elaborando novamente, né? Estão ali encaixando as peças. Porque a ideia deles, qual é que é? É a URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então a ideia dessa raça, se assim eu posso dizer, é o quê? É um plano de poder. Você tem imunidade diplomática. Eu tenho, Se né? eu disser isso, eu sou racista. Exatamente. E aí estão botando fogo em racista aí, não tô no pique. Então, eles estão se organizando. Um único empecilho que ainda tem é o qual? É aqui o Brasil. Porque eles não contavam nos planos deles com esse levante conservador do Brasil. Porque Perfeito. O Brasil é um país conservador. Tem muitos que se denominam esquerdistas, mas se você for conversar com eles, você vai falar assim, poxa, esse cara é conservador. Ele não sabe qual é o conceito do esquerdismo. Se você falar, eu conheço, dentro da minha família mesmo, se você for falar sobre LGBTQIA+, dentro da família, o senhor aceita então que o seu neto... Sabe o que ele vai falar? Não, eu não aceito. Mas vem cá, então o senhor não é... Não, isso aí não. Isso aí eu não aceito. Por quê? Porque vem de um esquerdismo utópico, que eles lembram da época dos sindicalistas, que o ladrão de 9 dedos fingia lutar pelos trabalhadores, pelos metalúrgicos, que na verdade quando ele chegou no poder, ele mudou todo o discurso e só ferrou o trabalhador, né? E por que o ladrão, essa turma, insiste em atacar os jovens? Porque os jovens não sabem a história. Exatamente. Essa é a Eu vou falar uma coisinha já. O Sérgio França, que caminho nós tomamos e para o Brasil tem salvação? Paulo, eu realmente tenho uma preocupação grande com isso, né? A gente sabe, conversamos muito sobre esse assunto, acho que diariamente, mas acho que muito mais do que uma preocupação, acho que nós devemos nos ocupar dessa questão, né? Tirar a palavra pré, né? Colocarmos mãos à obra. E antes de mais nada, né, no debate, né, no confronto de ideias com essa questão toda que está posta, a gente tem que derrubar alguns mitos. E eu tenho usado duas referências da obra do deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, quando ele fala, por exemplo, de uma nova Constituição, um livro que ele publicou recentemente da Libertadora, quando ele trata de Brasil soberano ou cidadão livre, ou brasileiro livre, né? Então é importante que a gente consiga fundamentar, estruturar essa ideia para aqueles que dialogam conosco, o que representa isso, né? Por que eu abraço essa ideia e propago ela com quem eu converso? Porque você não consegue estabelecer uma relação de autonomia, de exaltação de valores,
de prática de valores familiares, de culturas, de moralidades, quando você perde a capacidade de gerir o teu próprio destino, a tua própria vida, quando você perde a autonomia sobre a educação dos teus próprios filhos. Então, toda nação que não tem soberania, ela pode ser subjugada por qualquer outra cultura estrangeira. E, normalmente, uma cultura estrangeira para que ela possa dominar e subjugar aquela nação que ela está invadindo, que ela quer conquistar, ela vai precisar corromper os seus valores. Isso não é algo novo, não é algo que a gente está inventando agora, isso aconteceu ao longo de toda a história, de todas as civilizações. Então, proteger soberania vai muito além de uma questão econômica, vai uma questão de sobrevivência cultural, espiritual, religiosa, moral. Então, para todos aqueles que comungam desses valores, que acreditam que a evolução da humanidade, que a evolução do próprio ser humano, o caminho que ele vai trilhar dentro da sua religião, das suas convicções espirituais, passam necessariamente pela autonomia do cidadão, pela autonomia da sua família, pela autonomia da sua comunidade. E essa autonomia fica em risco, ela está em xeque, quando a soberania de uma nação também está em xeque. Então, quando a gente vê figuras políticas como Lula e outras pseudo-lideranças nacionais, sul-americanas e até internacionais, colocando na pauta, né, a moeda ou o movimento ou a pátria socialista latino-americana, isso é sim, de fato, um risco para esses valores maiores que eu acabei de colocar. Não é possível cultivar valores individuais, valores espirituais, morais, religiosos do indivíduo se a sua vida, se o seu país, se essa soberania da sua nação estiver em risco. Carlos. Então, esses esquerdistas, eles não pensam em nação. Por quê? A história diz que a nação nasceu lá atrás das famílias, que tinham as famílias e os clãs, né? E os clãs, um clã de uma família perto do próximo do clã de outra família, ali nasceu um povoado, uma tribo, e foi crescendo. Esse é o conceito de nação, a união das famílias. Então, eles atacam direto a família. A gente pode perceber nesse último final de semana a parada gay. Eu estava observando algumas matérias e eu achei um absurdo uma faixa que dizia, está até aqui escrito, sobre por nossas crianças trans seremos a resistência. Pelo amor de Deus. Como não existe, presta atenção em mim, não existe criança trans. É homem e mulher, menino e menina. O trans é quando a pessoa ela começa a praticar sexo. Aí ela opta tem as suas opções sexuais. Uma criança de 5 anos, de 6 anos, ela nem pensa nisso. Ela não pensa em sexo. Mas eles querem introduzir isso goela abaixo. Até a super mega cantora poética, a Anitta, ela questionou lá o governo do Catar porque ele espalhou por todas as cidades onde serão subsedes de Copa cartazes anti-LGBTQIA+, que é o desenho de um guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva uma família e a bandeira colorida por cima. Só ele já falou que não vai aceitar isso, ideologia de gênero no país dele. Por quê? Porque lá é crime. Agora, eles não são os democratas? Eles não são o que defendem a liberdade de expressão? É a liberdade, a soberania daquele país. É lei lá. Lei que pode gerar pena de morte. E eles querem
introduzir a sua ideologia, destruir a família por onde quer que eles passam. Então a nossa briga, ela é do bem contra o mal. Eu fico indignado, acredito que vocês concordem comigo, como pode alguém que professa a sua fé em Deus e defender essa bandeira? Não estou falando, se você é contra o homossexualismo, não. O que o camarada faz em quatro paredes é problema dele. Ele que faça o que quiser em quatro paredes. Agora, o que nós não podemos aceitar é a destruição da família, introduzir isso para as nossas crianças. Isso é inaceitável. Sérgio, eu quero aproveitar esse momento e trazer aos nossos amigos. Não dá, eu não consigo, desculpem, mas eu não consigo avaliar a situação só por aquilo que está se apresentando. Em 1982, eu vou ler aqui para vocês, em 1982, nos Estados Unidos, com a proposta de debater os efeitos da Guerra das Malvinas, foram criados 3 seminários. Disto resultou a criação do Diálogo Interamericano, 1982, tá? Entre os fundadores do Diálogo Interamericano está Fernando Henrique Cardoso, que no site aparece ainda até hoje, está a foto dele lá. Presidente emérito, ou seja, FHC não é apenas membro, é um membro fundador do Diálogo Interamericano, né? E outras pessoas são signatárias do Brasil, entre elas. Aí, pasme, Sérgio, tá? 82, antes da criação do Foro de São Paulo, que foi fundado em 90 por Lula e Fidel Castro, já com a proposta em 89. No Diálogo Interamericano figuram como signatários do Brasil a ex-ministra Ellen Grace, do Supremo Tribunal Federal, Jorge Viana, do PT, Marina Silva, da Rede, e o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Então, este diálogo interamericano, na verdade, é a nata intelectual da América, do continente americano. Tem também signatários da Espanha, enfim, tem uma série de outras pessoas, mas o diálogo, ele nasceu aqui justamente no continente americano e ele é o cérebro, para quem não sabe, por trás do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo veio a nascer, é o braço armado, é o braço operacional da esquerda latino-americana e mundial. Mas né? intelectual. Mas o lado intelectual é o diálogo interamericano. Quem quiser entrar, confirmar, entre lá na página do Diálogo Interamericano, vai em Experts, tá? Vai em Experts e está aqui, Experts, para quem quiser. Depois eu vou trazer isso com maior vagar para vocês e vai ver lá os signatários, né, de todos os países que fazem parte do Diálogo Interamericano. Ou seja, hoje a gente vê, Sérgio, o PSDB junto com o PT nessa cruzada anti-bolsonarista, porque o Bolsonaro é o demônio. Bolsonaro é o mal a ser enfrentado. Essa gente está no poder desde quando? E o que foi feito por essa gente? Mas onde estão os países hoje tocados por essa gente na América Latina? Sérgio? Na verdade, eu até faço, digamos assim, um reforço do que a gente vinha comentando agora há pouco, sobre o avanço dessas visões de mundo, né? E, na verdade, ganham força no período do iluminismo e tiram do centro da discussão a importância de, digamos assim, o papel que a igreja teve na formação dessas estruturas que o Revolta citou agora há pouco. Na verdade, o que estrutura famílias são as suas convicções espirituais, morais, a sua cultura, seus valores, as suas práticas religiosas. Então, toda essa visão de mundo estrutura famílias que se organizam em clãs, que se estruturam em tribos, como ele bem mesmo disse, e essas estruturas vão formando a base de qualquer nação soberana e desenvolvida. E quando a gente começa a notar
que algum tipo de organização tenta se sobrepor a essa estrutura, na verdade o que você vai ter ali é uma tentativa tipicamente humana também, vamos dizer assim, né, de tentar sobrepor uma outra cultura, uma outra nação. Como é que isso está acontecendo nos dias atuais? Como é que foi essa mudança de configuração? Na verdade, essas visões de mundo que se acentuaram no período um pouco anterior à Revolução Francesa, né, elas se modificaram, elas se plasmaram e se transformaram em outras células que têm no seu DNA a mesma visão de mundo. Então, na verdade, para que essa estrutura ela se espalhe pelos países e se espalhe como uma nação como o Brasil, ela precisa se camuflar com uma linguagem que seja aceita pela sociedade. E qual é a linguagem que é aceita pela sociedade? É a linguagem de que você vai resolver o problema dos mais pobres, que você vai resolver o problema das minorias, que essas pessoas que de alguma forma são pessoas ressentidas, e é uma outra característica muito comum de quem tem um pensamento mais voltado para uma ideologia de esquerda, é o chamado ressentido. Ele acha que alguém de fora vai resolver, vai pacificar os seus conflitos interiores. Natural, todos nós temos conflitos interiores, mas quando esse conflito precisa ser pacificado por uma força exterior, externa, ela começa fora de você, fora da sua própria consciência, fora da sua família, fora do seu lar, fora da sua cidade, fora do seu país. Então vem alguma nação de fora resolver os nossos problemas. Então é engraçado que quando a gente quer travar esse assunto, eu falei na minha primeira intervenção, que a gente precisa enfrentar o problema, é que essa linha ideológica, ela traz sempre a solução dos problemas a partir de organizações de fora. Mas a gente sabe, e a história nos ensina, que isso não funciona, né? O que traz prosperidade, desenvolvimento, equilíbrio social, né? A chamada justiça social, que é muito mais uma engenharia do que um fato, do que uma realidade, ela só pode ocorrer de fato quando você desenvolve consciência no indivíduo. Quando essa consciência do indivíduo se transforma numa consciência coletiva praticada no seio familiar, e não de uma organização que vem de fora para dentro. Então esse é um debate, Paulo, que nós precisamos travar com a sociedade, né? Aqui no Protagonismo do Cidadão a gente fala muito disso. Esse protagonismo do indivíduo precisa prevalecer. Sim. Porque não há outra forma de nós fazermos um contraponto a esses movimentos travestidos de intelectualidade, de solução dos problemas, né? Que está, de certa forma, minando e corrompendo toda a base da nossa sociedade. Perfeito. Carlos, eu estava dando uma olhada aqui na cara, eu passei até para a produção aí, se puder, tudo bem, senão depois a gente volta no assunto. A imagem, eu consegui uma imagem aqui dos signatários do Brasil, nesse diálogo interamericano. O interessante, a gente percebeu há quanto tempo essa turma está se organizando. Sim. Há quanto tempo eles vêm conversando, debatendo entre eles os vários assuntos, as várias estratégias, né? E hoje eles estão colhendo frutos daquilo que plantaram. E cada vez mais eu vejo o povo, a nação brasileira, alijada do debate político, do debate ideológico. Ideologia é uma coisa, política é outra. Exato. Né? E as duas coisas têm que ser discutidas. As duas, concordo. Em especial a questão ideológica, porque isso está atingindo diretamente nossos filhos. Então, quando o cidadão deixa de ir votar, quando ele se abstém do processo político, ele simplesmente está entregando os seus filhos na mão dessa gente. Sim. Por isso que eles introduzem na mente, eles querem colocar na mente das pessoas que é ruim ser nacionalista, é ruim amar a sua nação. Por isso que eles falam, aqueles ultranacionalistas, aqueles extrema direita, eu não vejo ninguém falar da extrema esquerda, né? Porque eles tentaram o poder, né, em 64, que eles tentaram tomar o poder à força e não conseguiram. Aí o que eles fizeram? Foi um lapso dos militares, conseguiram impedir naquele momento, só que acharam que estava tudo certo. E o que eles fizeram? Bom, na força nós não vamos conseguir, então vamos pela intelectualidade. Vamos invadir as escolas, você sabe que a cultura, eles estão destruindo a nossa cultura. Quando se diz
que Anitta, Ludmilla são sinônimos... Referências intelectuais. Não, a Anitta é referência intelectual. São referências de cultura. É porque a nossa cultura está indo de mal. Eu sou da época que eu vi a Legião Urbana. Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. Eram músicas que toda a família ouvia. Aí, todos sabem, o Renato Russo era homossexual, Cazuza era homossexual e toda a família... Ninguém nunca deixou de ouvir por causa disso. Eu lembro, eu não estava no dia, porque se estava, era muito criança. Mas minha mãe conta essa história do dia que o Ney Matogrosso entrou no Fantástico vestido de pavão. Que meu tio, conservador daquela época, ficou chocado. O que é isso? E ele sempre, nunca foi desrespeitado. Sim. Nunca foi. O Ney Matogrosso nunca foi desrespeitado. Ninguém batia na... Qual é o nome daquela... Roberta Close. Ninguém atacava a Roberta Close, à torta e à direita. Então, quer dizer, nós não somos o mal. Eles fatiaram, tomaram posse dessas minorias, né? Eles dividiram os homossexuais, chamaram para si o monopólio do bem. Chamaram para si. Tanto é que eu sofro um preconceito, já várias vezes aconteceu isso, de falar assim, como é que pode você, preto de direita? Por que eu não posso? É absurdo, eu penso, né? Logo existo. Onde está o racismo? Aonde está o racismo? Onde está o racismo? Que você comentou agora sobre atear fogo no atear fogo no racista. Você Jonga, você, né? Vai ser vão botar fogo em você também. Então, entrou um homem em chamas, no show de rap lá em Minas, né? E ele falando que tem que atear fogo nos racistas. Olha, Que absurdo. Só para encerrar esse assunto, o Diálogo Interamericano é um centro de análise que envolve uma rede de líderes globais para promover a governança, democracia e prosperidade e a equidade social na América Latina e no Caribe. Trabalhamos juntos para moldar o debate político, formar soluções e melhorar a cooperação no hemisfério ocidental. Não é lindo? Eu quase choro quando vejo essas coisas. Rapidinho, para a gente mudar. O maior projeto social de todos os tempos foi agora o auxílio emergencial. De todos os tempos, o maior projeto social foi feito por quem? Pela direita, Jair Messias Bolsonaro. Não foi os R$200 do Lula na Bolsa Família, não. Foi o auxílio emergencial que supriu a necessidade de quase toda a população pobre do país. É verdade, porque inclusive identificou pessoas que estavam fora, né, do CPF. Quem o CPF estava excluído, né? Quem é que trabalha pelo social? Quem é que pensa pelo pobre? Pois é. A esquerda mesmo? Olha, o Instituto lança campanha do Agasalho 2022. O Instituto Devolver, organização sem fins lucrativos que apoia mais de 22 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, lançou a campanha do Agasalho 2022, a qual se estenderá até 30 de junho. A expectativa é arrecadar mais de 20 mil kits contendo um agasalho, um cobertor, cada para alcançar todos os projetos sociais e ONGs apoiadas que estão espalhados por todo o Brasil. Está aqui, quem quer ajudar pode começar por esse tipo de instituição. Não sai por aí doando nada para as pessoas diretamente. O Instituto, até o momento, já foram mais de 2,5 milhões arrecadados, 22 mil crianças e adolescentes impactados, 64 instituições apoiadas e 15 empresas parceiras fazem parte desse projeto aqui do Instituto Devolver. Então, quem quiser, aí, né, tá aqui a matéria, inclusive, o Sérgio aqui está falando que vai aumentar o frio essa semana, volta mais uma onda de frio, e a gente está vendo aí as pessoas passando frio nas ruas. Independente aí daquilo que se pensa, é uma questão humanitária,
né? E fica aqui a mensagem para a doação para entidades. Busquem Exatamente. entidades, busquem qualificação dessa doação, porque às vezes nem chega onde você quer que chegue. Eu tenho defendido isso, vou reforçar aqui também isso novamente, da importância de nós trazermos para esse tipo de ação as organizações da sociedade civil, especialmente organizações religiosas, que têm muitos voluntários vocacionados para esse tipo de ação. A gente sempre tem falado que a questão da população vulnerável, população de rua, a questão dos dependentes químicos, né? Pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, não é só um problema de Estado, muito pelo contrário, o Estado é uma ação complementar. Todas as cidades, todas as sociedades precisam olhar para esse problema como uma chaga social. E tem muita gente querendo fazer isso. O que falta? Falta a sociedade e o próprio Estado se organizarem de tal forma que você crie condições para essas entidades atuarem. Então aí a gente reforça, né? É muito melhor que você faça doação para uma organização religiosa ou para um instituto como esse que está nessa campanha, e a gente ampliar essas ações, porque você tem uma garantia maior, não que não haja falhas, mas você tem uma garantia maior que essa doação vai chegar na ponta, porque não basta você doar, né? Às vezes você doa alguma coisa para a pessoa que está em situação na rua, de vulnerabilidade, e ele recebe agora e daqui a pouco já está jogado na rua, até comprometendo até a questão do descarte, tupindo a área de esgoto, né? Inclusive as galerias fluviais. Então, quando você coloca numa instituição, essa instituição tem condição de acolher essas pessoas, muitas vão até para um local onde ela consegue tomar banho, se alimentar, enfim. Muitas são retiradas dessa condição de vulnerabilidade com auxílio dessas entidades, então é um problema da sociedade. A gente precisa também fazer essa pedagogia, né? Onde eu entrego? Então está de parabéns o Instituto e a gente vai continuar divulgando aqui, né, Paulo, para que as pessoas se sintam motivadas a esse tipo de ação. Perfeito, Carlos. Sim, Você tem bastante trabalho, né, Carlos? Sim, eu faço trabalho voluntário na igreja também, né? A gente, a cada 15 dias, nós levamos comida para moradores de rua. Não sei se vocês sabem a minha história, há muitos anos atrás eu tive envolvimento com drogas e eu acabei morando na rua por 2 anos. E eu sei muito bem como que é, até que quando eu abordo algum morador de rua, eu falo para ele, eu sei como que é você acordar de manhã e não saber, se eu vou para cá, se eu vou para lá, porque você não tem para onde ir. Eu sei muito bem como que é passar frio de madrugada. Eu lembro que na época eu tinha uns 16 anos e eu só tinha, na época era um casaco de soft. Eu usava esse casaco de soft para cobrir as pernas e tudo, era muito frio. Então é de grande importância que a população se envolva, como você falou, Sérgio. Tem muita gente que fala assim, eles não querem sair da rua, mas tem muitos Carlos que estão ali que querem sair da rua e não tem um norte, por onde começar, por onde eu vou. Eu, graças a Deus, através do Exército Brasileiro, por isso que eu sou bem patriota, amo minha nação, amo o Exército Brasileiro, foi que com 18 anos eu servi o Exército e dali eu dei um rumo na minha vida. Então, a gente pode ser esse norte para os moradores de rua que querem sair da rua, que querem ter uma família, constituir uma família. Então é de grande importância que a comunidade civil ela compre essa briga junto com o Estado. E dá mais condições para entidades, para igrejas, né? Exatamente. Igrejas e outras organizações possam atuar fortemente. Porque tem muita gente interessada em fazer, né, Carlos? Sim. Tem gente que tem vocação para isso, faz com paixão esse tipo de trabalho e às vezes encontra até barreiras, né? Encontra dificuldades, não encontra incentivos, enfim. A gente vai trazer essa pauta em breve aqui para o nosso protagonismo regional também. Perfeito. Olha, o Antônio César Santana, hoje utilidade pública, hein, pessoal, de 23 anos, está desaparecido desde o último sábado, dia 18. Ele foi visto pela última vez
ao sair de uma festa no bairro Morrinhos, lá no Guarujá. A irmã do jovem, a Maria Elisa Santana Rodrigues, 27 anos, relata que o irmão havia saído com os amigos para uma festa e ficou responsável por comprar as bebidas. Ela foi informada pelos amigos do irmão que, após voltar com as bebidas, o rapaz pegou a bicicleta e foi embora do local assustado. A última mensagem de Antônio foi para a mãe. Por volta da 1h da madrugada, ele vestia uma camiseta preta, moletom preto, calça bege e tênis preto. Vizinhos, amigos e familiares buscam informações sobre o paradeiro do rapaz. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia sede de Guarujá. Quem souber qualquer informação que possa ajudar a encontrá-lo, basta entrar em contato com a família pelos telefones 13 99794 5740 e 991 14 9820. Eu vou repetir, o 99794 5740 e o 991 14 9820, ambos prefixo 13. Então, quem tiver informações aí sobre o Antônio César, conhecido como Tonhão, informe a família está desesperada aí. É um ambiente esquisito, né, Carlos? Não sabe o que aconteceu, essa dúvida é pior do que saber. Sim, não saber onde está, deve ser desesperador isso daí, né? Desesperador. Sérgio, comentar alguma coisa? Eles ficam... Não vai rodar, falar viu? uma coisa. Produção. Tá difícil de comentar com essas gracinhas da produção. A produção está sabotando o programa. Isso aqui vai virar um programa do Siqueira já isso aqui. Entendeu? Cadê a risadinha? Bate o sininho aí. Ó. Cadê a risadinha? Sininho já tem. Eu sei que é um momento triste para a família, né? Sei disso, sei da importância de encontrar o rapaz, mas será que os membros os iluministros vão dar 5 dias para o Jair Bolsonaro dizer onde está o rapaz? Pois é, eu queria pensar, eu estava pensando aqui justamente isso, quer dizer, a turma que está envolvida aí, o pessoal amigo, companheiro, parceiro do Tonhão, né, que está aí na busca por informações do paradeiro dele, não consegue fazer um paralelo, Carlos? Essa turma que hoje, cadê o indigenista? Cadê o inglês? Pô, eles estavam fazendo coisa errada. Desculpa, estavam fazendo coisa errada lá na Amazônia. Desculpa, estavam na hora errada, no momento errado. Exatamente. Pô, por favor, o menino aqui, a gente não sabe o que aconteceu. Está aqui do lado da nossa casa. E nem por causa disso nós vamos politizar isso. Exatamente. Agora, cadê essa turma que está aí perguntando onde está o indigenista? Nem lembro o nome deles. Dominique e o Bruno. E o Bruno, o Dominique? Dom. Dom. É Dominique. O Dom e o Bruno. Dom Felipe e Bruno. Dom Felipe, meu Deus do céu. E o Bruno, quer dizer, cadê o Dom Felipe? Cadê o Bruno? Pô, cadê o Antônio César? Exatamente. Aonde? Cadê o Antônio César, pô? E milhares de pessoas que sumiram. Eu gostaria de Como ver esse empenho do STF que... Do STF, dessa esquerdalha toda, essa hipocrisia toda. Lá agora eu não sei se o Wagner Moura ia como Tchê ou como Capitão Nascimento, né? Porque colocou ele na força-tarefa para procurar, pelo amor de Deus, os caras estão Sérgio, demais, são cara. 50 mil desaparecidos todos os anos. Porra. Todos os anos. E só 2 têm importância. Exatamente. Na verdade, quando a gente se acostuma com certos comportamentos, né, ou pelo menos passa a tolerar certas hipocrisias, a gente entra nesse estado de coisas, né? Quando, na verdade, a gente derruba os critérios mais razoáveis, mais objetivos para tratar com seriedade certos problemas, o que a gente vai colher é isso daí. Então, infelizmente, um problema como desse desaparecimento, que deveria causar uma comoção, uma mobilização da comunidade local, ele acaba caindo na vala comum, né? É mais um número, infelizmente, né, que é colocado
para as autoridades. A gente, infelizmente, tem se habituado com isso. Eu me lembro que eu estive com um secretário aqui da cidade de Santos, aí há uns 10 anos atrás, eu comentava com ele ainda naquela época, isso 2010, 2009, e ele falou que tinha acabado de chegar numa viagem de Portugal, e o que chocou ele nessa viagem a Portugal é a forma como eles lidavam com o homicídio. Ele falou, olha, enquanto que um homicídio ali era tratado como um grande acontecimento, porque aquilo não era comum, aqui a gente percebe a banalização da violência. Então, a banalização da violência, do homicídio, do latrocínio, né, de uma série de fatos. Do desaparecimento. É mais um. E aí, essa repercussão com o Dom Philip, né, com o que aconteceu na Amazônia, só reforça essa visão, porque para se criar essa narrativa em torno desse fato, percebe-se o quanto a gente politiza isso e não trata como deveria tratar, né, os casos que são realmente, digamos assim, concretos de repercussão local, né, de mobilização local. Então, a hipocrisia está ganhando espaço e está fazendo com que a gente não se debruce com o objetivo de realmente ajudar a resolver os problemas. Bom, fica aí o nosso voto de um pronto regresso aí do Antônio César, que ele seja encontrado com saúde, né, que a família não tenha o desprazer de não encontrá-lo ou de encontrá-lo de uma forma terrível aí para a família. Enfim, votos de que ele retorne para casa são e salvo. Olha, a gente tem uma outra matéria aqui, que são a nossa pauta número 3. Né? A produção está pedindo para a pauta 3, viu? Mais de 80% dos municípios de São Paulo estão sob risco de não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, arrecadação abaixo do previsto ou indícios de comprometimento da gestão orçamentária fez acender o sinal de alerta para 85% dos municípios paulistas. De acordo com o comunicado publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCESP, no início do mês, pela lei de responsabilidade fiscal, tanto uma situação quanto a outra configura improbidade administrativa, o crime de responsabilidade fiscal, no caso, né? Tornando os gestores sujeitos apenas e, inclusive, pagamento de multas. Carlos, eu realmente fico aqui surpreso, inclusive, com essa notícia, porque, até onde eu sei, municípios, estados, chegaram, inclusive, a usar verbas que foram encaminhadas pelo governo federal para pagamento de gestão, né? Para pagamento de funcionários, pagamento de fornecedores. Foi uma festa, né? Por conta dessa pandemia. E agora a gente é pego, né, com essa notícia de que está faltando dinheiro no caixa. Como pode? Que o governo federal mandou, a não ser que os governadores não tenham repassado, mas pelo que me consta foi repassado. E por que será que está faltando dinheiro nos cofres públicos? Foi má administração? O dinheiro foi gasto de forma errada? Essa é a questão. A gente tem que por isso que nós temos que sair dessa cortina de fumaça que a esquerda joga toda hora falando algo do presidente, toda hora tentando imputar um crime ao presidente, e aí a mídia joga essa cortina de fumaça para quê? Para que a população fique alienada à sua região. Porque na sua região está acontecendo várias e várias coisas. A gente ficou sabendo de respiradores comprados em adega de vinho e não tocam no assunto, é como se isso não tivesse existido. Caixas e caixas de máscaras que não foram entregues, respiradores que não foram entregues, gastaram o dinheiro e o respirador não foi entregue. Comprados em loja de maconha? Comprados em lojas de maconha.
E hospitais de campanha que você não sabe nem, só falaram do hospital de campanha e hospital que outrora tinha sido condenado, de repente foi descondenado pela Defesa Civil e a prefeitura pagando milhões nesse hospital. Vem cá, como que eles... E agora eles vêm dizer que não tem dinheiro porque o governo federal mandou dinheiro. Foi pouco, né? E não foi pouco, foi muito. Pouco. Sérgio. Então, Paulo, a informação que a gente tem, ele foi publicado por alguns portais, que em 2021, só em dívidas, o governo federal ele pagou aí para estados e municípios algo em torno de 9 bilhões de reais em dívidas, né? E então, o número foi ainda maior que esse, se você contabilizar no ano anterior, quando você vê os recursos transferidos por conta da pandemia, do combate à pandemia. E muitos municípios e estados aproveitaram, né, esse momento para equilibrar as suas contas, mas não fizeram a lição de casa, eles continuam não fazendo a lição de casa. Sim. Então, de novo, a questão da cultura. A gente continua brincando, né, com as regras. Por quê? Porque cai no descrédito. A gente falou isso na questão do Guarujá, né, de como é que a gente lida aí com a improbidade, com a atuação da polícia no combate à corrupção, como a gente lida com a questão do controle do uso de entorpecente, com a questão da banalização dos homicídios, da violência, e a mesma coisa com a gestão dos recursos públicos. E aí acontece isso, né? O governo federal vem, equilibra as contas dos entes federados, estados e municípios no ano da pandemia. 2021 paga a fatura de várias contas de vários estados e municípios, quase 9 bi de transferência. Quando fecha a torneira, aí vem a surpresa. Não tão surpresa assim, né, Paulo? Na verdade, a gente já esperava isso daí. Vamos ver como é que essa questão será solucionada. Afinal de contas, tudo é culpa do Bolsonaro. Né? É ano de eleição, né? O pessoal precisa pagar, ó, os impressos, Santinha. Com brincadeira, certeza, né? cara. Ô, Carlos, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso Diário Cidadão de hoje, né? Essa parceria maravilhosa aqui do Protagonismo Cidadão, Diário do Litoral e também dos estúdios Tela VIP Digital. E você tem um recado aí, tem festa ou não? Sim, dia 25, a festa de São Pedro no Clube de Pesca Ilha das Palmas. O Clube de Pesca de Santos lá na Ilha das Palmas. Já faz 3 anos que não ocorre a festa, está voltando agora no próximo dia 25. É essa que o Bolsonaro vai estar lá, não? Não, não é essa não. O Bolsonaro convidado vai tá lá, foi, né? De repente ele chega lá de jet ski, a gente vai ficar feliz. Então, e os ingressos estão sendo vendidos na secretaria do clube, ali na Avenida Saldanha da Gama, número 85, e o telefone da secretaria, o WhatsApp é 9921 1588. 9921 15808. Entre em contato lá, vai ser uma festa muito boa. Quem não conhece a Ilha das Palmas, quem não conhece o Clube de Pesca lá, é um local maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer lá quando eu fui almoçar com o nosso futuro governador, né, Tarcísio Gomes de Freitas. Estive lá, falo futuro porque eu acredito que o povo de São Paulo... E nem convida, vai almoçar com o governador, não convida a gente. Fui convidado de última hora, fiquei todo feliz quando eles me convidaram para ir. E eu falei isso, futuro governador, porque eu acredito que o povo de São Paulo está cansado. Vai dar esse recado. Vai dar esse recado. Vai dar esse recado, que precisa, a gente não aguenta mais. E lá vai ser, começa às 20 horas, vai até às 3, vai ter o show da banda Trilha Sonora, comida, o ingresso dá direito às comidas típicas, bebida, o show, a apresentação da quadrilha, eles estão ensaiando lá, a quadrilha dos sócios, vai ser muito bacana, é a oportunidade que você vai ter de conhecer o local. O Sérgio, eu já estive em festas lá na Ilha das Palmas, é festa, viu? Né? Você paga o convite, comes e bebes o dia inteiro. É um lugar sensacional, viu? Eu estou tentado para ir, viu, Carlão? A questão é que eu estou com uma viagem marcada para sexta-feira, mas se essa viagem não concretizar, estarei lá. É isso aí. E assim a gente chega ao final do nosso Diário Cidadão de hoje, quarta-feira,
sexta-feira a gente está de volta aqui. Vamos fazer agora 3 vezes por semana, né? A gente está calibrando aí a programação, estamos definindo os melhores comentaristas, acabamos de adquirir o passe aí do nosso ponto esquerdo aí, o Carlão Revolta. Não, ponta direita. Ponta direita. Então, ele está aqui, né? Ele está à esquerda para nós e à direita para quem assiste. Então, um reforço, sempre né? à direita, então. Foi um reforço e está calibrando aí, né? As jogadas aqui com a gente. Então, quando a gente tiver com toda a equipe montada, a gente deve retornar aí para a segunda, sexta-feira. Perfeito, é isso aí. Então, sexta-feira a gente está de volta com o Diário do Cidadão, né? Onde você é o protagonista, sempre com ele, Deus no comando.